Grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro 2024 e tá encerrada a 11ª rodada. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal. Vamos colocar uma meta de 80 likes para esse vídeo de maneira bem humilde, né? Ajuda aí dando o like. Vamos lá, 11ª rodada encerrada. Rodada que foi iniciada no sábado, sendo encerrada apenas na quarta-feira, no meio da semana, com um novo líder na tabela de classificação da terceira divisão. A rodada começou no sábado com um empate entre Ipiranga e ABC. Primeira vez que o Ipiranga não venceu um jogo em casa nessa temporada da Série C, só empatou com o ABC, que está num momento positivo também na terceira divisão. Algumas equipes de baixo começando a reagir. Volta Redonda e Sampaio Correia, 2-2. O Voltaço teve que buscar o empate no último minuto, na última bola do jogo. A gente falou de equipes que estavam por baixo se recuperando. O Sampaio é uma dessas, nos últimos 12 pontos conseguiu marcar 8, tá no momento positivo. O São Bernardo enfiou 4-1 no Atlético, sinal amarelo ligado para o time de São João del Rei. 2 derrotas seguidas no campeonato, sofreu 7 gols nesses jogos. O Remo bateu o Ferroviário pelo placar de 2-1 no Baianão. A Ferroviária continuou invicta, batendo o São José por 1-0. Ferroviária tem 5 vitórias e 6 empates no campeonato e vai muito bem, sempre dentro do G8. E o São José, 4 derrotas seguidas. No Presidente Vargas, já no domingo, Floresta 2-1 para cima do Caxias. Provisoriamente o Floresta conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas posteriormente, ao fim da rodada, entraria de novo e o Caxias está 6 jogos sem vitória. O Náutico nos aflitos, já na segunda-feira, bateu o Confiança por 2-1. Confiança, 4 derrotas seguidas dentro do grupo dos 4 piores. O Náutico começa a botar a cabecinha para fora para tentar ainda lutar por G8. Dentro do grupo das 8 melhores, com uma boa série invicta, e Londrina e Tombense empataram por 3-3. Um é 7º colocado, outro, na verdade, um é 6º colocado, o outro é 8º, sempre também, quase sempre dentro do G4. E na quarta-feira o Botafogo venceu a Aparecidense pelo placar de 4-3, falamos de sequência invicta, esse é o maior de todos entre os invictos. O Botafogo não perdeu no campeonato da Série C, 4-3 para cima da Aparecidense, assumindo a liderança da terceira divisão. E no Repelé, o CSA venceu a segunda seguida, olho vivo no CSA, 4 jogos sem derrota e a segunda vitória seguida, 3-1 para cima da equipe do Figueirense. Figueirense estava 3 jogos sem perder, acabou tropeçando aí, mas segue dentro do G8. Vamos lá, aqui a gente chega na tabela dos jogos remanejados, lembrando que no mês de maio tivemos 11 jogos adiados em virtude ali da calamidade pública, né, que sofreu o Rio Grande do Sul em virtude das fortes chuvas. Tivemos 11 jogos adiados ao todo, 5 deles já foram realizados. A gente está vendo aí alguns resultados: Volta Redonda ganhando do São José, o Ipiranga batendo o Figueirense, o Sampaio Correia vencendo a equipe do Caxias, o Ferroviário metendo 3-2 na equipe do São José e ainda a vitória do Tombense também para cima da equipe do Caxias pelo placar de 2-1. Outros 4 jogos já tem data marcada. Nessa quinta-feira tem São José e Atlético às 8 da noite. Botafogo e São José se enfrentam no dia 17, no dia 24 tem Aparecidense e Ipiranga, no dia 31 de julho tem Caxias e Confiança, e temos ainda 2 jogos a serem marcados pela CBF nesses jogos adiados, em virtude de tudo o que aconteceu no mês de maio no Rio Grande do Sul, o Náutico e o Ipiranga, e ainda o Ipiranga e Caxias. Esses 2 jogos ainda precisam de data a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol para tudo ficar certinho aí na Série C, todo mundo com o mesmo número de jogos. O Ipiranga, por conta disso, acaba sofrendo, né, no campeonato, ficando com muitos jogos a menos em relação aos seus adversários. Ipiranga, Caxias e São José, que são os 3 representantes do Rio Grande do Sul na Série C de 2024. Bom, vamos nessa então, para a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem está liderando aí é o Botafogo, novo líder do campeonato, 24 pontos, está invicto com 7 vitórias e 3 empates. E detalhe, o Botafogo tem 1 jogo a menos em relação ao Volta Redonda. Esse é um destaque importante a ser feito. Ainda tem 1 jogo a menos, podendo, portanto, chegar a 27, como uma pontuação em potencial que o Botafogo tenha. O Belo tá demais, invicto, e por rendimento se mostra como o melhor time do campeonato até aqui mesmo. Segundo colocado é o Volta Redonda com 23, bem seguro no campeonato. Terceiro o Atlético, tem 21, 2 derrotas seguidas, mas o Atlético tem 1 jogo a menos em relação ao Volta Redonda, tem o mesmo número de jogos do Botafogo. O Atlético que tem o jogo nessa quarta-feira
contra o São José. Em caso de vitória, nessa quinta-feira, em caso de vitória, vai chegar aos 24 e vai assumir a liderança, mas aí vai ter um jogo a mais do que o Botafogo. Quarto lugar, o São Bernardo, 21, venceu, meteu 4-1 no Atlético nesse fim de semana. Quinto lugar, a Ferroviária, também 21, uma das invictas do campeonato. Só Botafogo e Ferroviária seguem invictas, Ferroviária com 5 vitórias e 6 empates. Sexto lugar, Tombense, 18 pontos, está 4 jogos sem derrota. O Figueirense perdeu, mas segue no G8, tem 17 pontos, sétimo lugar. Oitavo, Londrina, também 17, fechando o G8 das 8 equipes que nesse momento se classificariam para os 2 quadrangulares semifinais, a fase final da Série C, que vai definir de fato os 4 times, os 4 clubes que vão subir para a Série B da temporada 2025. Então esses 8 estariam aí no grupo das 8 melhores. Nono é o Ipiranga com 16 pontos, mas é sempre bom destacar, o Ipiranga tem 3 jogos a menos, ele não conseguiu repor até agora só um jogo, o Ipiranga só repôs um jogo daqueles todos adiados do mês de maio, então o Ipiranga tem 3 jogos a menos que o Londrina e que o Figueirense, por exemplo, tem 16 pontos. Ou seja, a pontuação potencial dele é até 25, né? Décimo lugar o Remo, tem 13. 11º o ABC com 13, tem uma vitória a menos. 12º o Náutico tem 12, começa a tentar brigar aí por G8. 13º o Ferroviário com 11. 14º o CSA com 11, momento de recuperação. 15º o Aparecidense com 10. 16º o Sampaio Corrêa com 10. Zona de rebaixamento, Floresta tem 9. 18º o Confiança com 8. 19º o Caxias tem 6. Lanterna do campeonato é o São José com 4 pontos. São José aí vem de 4 derrotas seguidas, joga nessa quinta-feira contra o Atlético e precisa desesperadamente da vitória. O Caxias, por exemplo, tem 6 jogos sem vencer, Confiança vem de 4 derrotas seguidas e dentro dos times da zona de rebaixamento, só o Floresta vem num momento razoavelmente positivo, 3 vitórias nos últimos 4 jogos aqui. O início do Floresta foi muito ruim, perdeu os 7 primeiros jogos do campeonato. Vamos aos principais artilheiros da Série C. Jonatas do Atlético tem 8 gols. Junto dele o Ítalo Carvalho, que foi vendido para a Coreia do Sul, foi por empréstimo para a Coreia do Sul, também 8 gols. Paulo Sérgio do Náutico tem 7 gols. Igor Bahia da Tombense tem 6 gols. E fechando a lista, o Luiz Felipe do São Bernardo também com 6 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, encerrada a 11ª rodada, faltando 8 para o fim da fase classificatória, para a gente conhecer as 8 equipes que vão avançar para a fase final e lutar pelas 4 vagas na Série B de 2025. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, grande abraço!